Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de todas as terças-feiras aqui no canal de ES Hoje. O Entrevistas, como você sabe, eu te convido sempre a fazer uma reflexão diante de uma conversa com um convidado sempre diferente. Assuntos sérios, mas de forma leve. Antes de eu apresentar a minha entrevistada de hoje, eu já te peço para curtir, compartilhar, se inscrever no canal de ES Hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa conversa. E no final, você tem um compromisso comigo. Você vai compartilhar para todo mundo falar sobre o mercado de trabalho. Aliás, sobre o ambiente de trabalho. Ele mudou? Tá tudo igual? Semana passada, se vocês se recordam, a gente conversou com uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Fernanda Naves. A gente falou sobre isso, sobre a inclusão, sobre a necessidade das empresas terem responsabilidade pelo ambiente, né, pelo meio ambiente de trabalho. E hoje a gente vai desenvolver mais ainda, e é por isso que eu dou as boas-vindas a Kari Uchoa. Seja bem-vinda, Kari. Obrigada, Daniele, pelo convite. São quase 300 denúncias de assédio moral em ambiente profissional só nesse ano. Esses dados são do Ministério Público do Trabalho, e a Kari, ela fala sobre isso, né? Ela discute sobre o ambiente saudável de trabalho com o mundo do trabalho mudou. E agora? Karen, eu quero também te apresentar, né? Antes da gente falar, né, sobre o mundo do trabalho mudou e agora, é um podcast, é um videocast, é uma rede social, mas é um espaço de discussão muito importante. Karina Uchoa, pesquisadora, professora e palestrante, ela fala sobre qualidade de vida no trabalho em temas como assédio moral, assédio sexual, burnout, comunicação não violenta, ética, compliance, para pensarmos juntos por um ambiente de trabalho mais saudável e menos tóxico. Trabalhou no governo do estado do Espírito Santo, trabalhou no estado do Rio de Janeiro, no governo do estado, não, do município, né, do Rio de Janeiro, sim. E agora está rodando muito o mundo, o estado, o Espírito Santo, o Brasil, de Guarapari para o mundo? Do Rio de Janeiro para o mundo. Mas tem gente em Guarapari aqui, tá? Então ela já está parte nossa aqui. Então vamos lá, a sua atuação, né? Eu vi que entre tudo que eu te falei para te apresentar, que você é da área do direito. Foi da área do direito trabalhista? Foi aí que te cativou para falar sobre esse tema? Como é que é? Bom, primeiramente, mais uma vez eu te agradeço essa oportunidade. É sempre incrível a gente falar sobre aquilo que a gente fomenta, que a gente dissemina, que a gente proporciona para as pessoas um ambiente melhor. O direito, sem dúvida nenhuma, tem uma parcela fundamental nesse movimento que eu faço, que eu me considero uma ativista em prol de bons ambientes organizacionais. E, por óbvio, também, lá atrás, quando eu estudei, há algumas décadas, a gente teve a oportunidade de entender um pouco melhor como é que o direito ele funciona no sentido de proteger aquilo que você, porventura, precisa ter resguardado e, obviamente, aquilo que é obrigação. Lá atrás, eu confesso a você que não me passou na cabeça em momento algum, até porque eu não advogo, atuar na área trabalhista. Mas, como professora, eu fui assediada. E quando eu fui assediada, em 2010, eu me vi muito sozinha, muito solitária nesse processo. E, a partir desse movimento, eu saí do Brasil, fui estudar fora e comecei a desenvolver uma pesquisa a respeito de assédio. E lá na Universidade de Buenos Aires foi que eu vi a oportunidade de sair do direito civil, que era uma área que eu já atuava academicamente, que eu era professora, para o direito do trabalho, por conta dessa minha inquietação e da falta, muitas vezes, de regulamentação, como a gente até hoje no Brasil é muito carente nesse sentido. Então, ali eu comecei a encaixar as pecinhas, né, e vi que era possível a gente fazer um mundo melhor através daquilo que a gente acredita. E de lá até agora, muita gente impactada. Eu estou impactada e numa questão que tem hora que a gente está conversando com a pessoa, ela fala um negócio, ela vai terminando de falar, você ficou presa ali. Eu fiquei presa numa situação que eu acho que a maioria das pessoas, e aí você vai me dizer, quando se vê nessa situação de assédio, ela sempre se vê sozinha? Eu posso dizer para você que, quando você me apresentou, você disse o mundo do trabalho mudou e agora? E esse videocast ele começou na pandemia, no dia 8 de maio de 2020. Eu me vi sozinha, como a população mundial, não tendo a oportunidade de falar sobre aquilo que eu acredito e que eu defendo e que eu já trabalhava como palestrante, como pesquisadora. De lá para cá, a gente já teve a oportunidade de entrevistar muita gente, de ouvir muitos especialistas, não só no Brasil, como fora do Brasil, e participar de podcast, de videocast, de conferências, de congresso.
E os relatos são os mesmos. As pessoas se sentem sozinhas. Se sentem sozinhas porque você ser violado do seu direito no ambiente de trabalho é algo extremamente grave. Você se vê sozinha porque muitas vezes acontece quando você está sozinha. Você se vê sozinha porque quando você precisa de uma pessoa para testemunhar, para poder reconhecer que aquilo aconteceu, em muitos momentos, por uma questão até de preservação e manutenção dos empregos daquelas pessoas que trabalham com você, elas não entram para poder defender o seu direito, não entendendo que no futuro aquilo ali pode vir contra elas também. Porque é aquilo que a gente sempre fala. O assédio, ele pode ser pontual, mas não necessariamente individual. Quando a gente fala de assédio organizacional, por exemplo, eu posso ser assediada, mas eu posso não ser a única. E normalmente não sou. Então é muito importante que a união faça força no sentido de que a gente consiga reconhecer os direitos de forma coletiva, mesmo que tenha sido uma situação que alguém tenha dito de forma individual. Nunca é individual, sempre é coletivo. E quando você criou o videocast em 2020, né, o mundo do trabalho mudou. E agora? Essas mudanças, elas são por legislação trabalhista, por comportamento, porque a sociedade mudou, porque as pessoas passaram a não engolir mais tanto sapo. O que tudo mudou? O que mudou? Como que você começou a conduzir isso? Porque eu vi que foram mais de 100 especialistas nessas conversas todas. Então, cada um numa vertente diferente, cada um num olhar diferente e situações diferentes. O assédio moral ele é um fenômeno relativamente recente. As primeiras pesquisas são datadas de forma mais efetiva na década de 80. Então, a gente percebe que, fora do Brasil, principalmente entre Suíça e França, que são os pesquisadores que a gente tem referências mais fortes, eles começaram a discutir esse fenômeno e, automaticamente, isso começou também a ser disseminado no mundo inteiro. Chega no Brasil de maneira mais efetiva, de maneira mais reconhecida, quando a gente começa a discutir a inclusão do compliance na nossa vida, nos nossos ambientes organizacionais. E o que é o compliance? O compliance nada mais é do que você estar em conformidade. Então, a gente sempre fez isso, só não dava esse nome necessariamente. De 2013 para cá, a gente começou a ter uma série de movimentos no sentido de reconhecimento de boas práticas. Num primeiro momento, com o objetivo principal de prevenção à corrupção, e no segundo momento a gente começa a ver que é importante falar de comportamento. Então, a partir daí, muitos municípios, muitos estados, e eu quero deixar um destaque muito especial com relação ao estado do Espírito Santo, porque nós temos aqui um movimento muito bacana, encabeçado pelo nosso secretário de Mata, que fez e levantou a pauta do assédio de maneira muito coerente, e já está trazendo resultados. Então, a gente hoje não tem uma legislação em relação ao assédio única. Nós temos projetos de lei que já caminham há 2 décadas no Congresso Nacional e que, diga-se de passagem, em 2019 foi para o Senado, está parado. Nós temos uma necessidade de inclusão na consolidação das leis do trabalho, que também é um projeto muito bacana e é encabeçado até por uma querida que eu conheço do Rio de Janeiro. A OAB do Rio tem trabalhado muito sobre essa questão. E, principalmente, pensar no assédio sem ter uma norma é para muitos um desafio. Por quê? Porque se você tem norma já é algo extremamente complicado, problemático para muitos. Imagina se você não tem nada. Não significando, Daniele, que o fato de você não ter uma lei específica falando sobre o assédio moral, porque o assédio sexual tem, está lá incluso no Código Penal, mas o assédio moral não ter uma norma específica não significa que ele não exista. Ele existe, ele é reconhecido, e as práticas em relação à violência organizacional são reconhecidas, e quando a gente observa isso no universo jurídico, ou seja, quando alguém adentra com uma ação, automaticamente você passa a ter o reconhecimento de 2 coisas que são fundamentais. Uma é a questão do dano moral, que geralmente a pessoa recebe uma indenização e o dano moral ele é normalmente configurado nessa relação. O dano moral é configurado no universo jurídico normativo e automaticamente você tem a segurança jurídica resguardada. E o segundo movimento é a questão do dano existencial. Existe até um desembargador em Minas que faz uma defesa muito importante, o desembargador Sebastião, e que fala sobre isso. Quanto custa a sua humilhação? Quanto custa o seu constrangimento? Quanto custa a violência silenciosa do cotidiano, que não só fere, mas mata por dentro milhares de pessoas no mundo inteiro? Até aquele momento de silenciar para a gente tentar refletir, né? Porque custa uma vida, né? Em muitos momentos custa a vida das pessoas. Para você, o que é qualidade de vida profissional?
Qualidade de vida, e aí eu quero fazer uma ressalva, porque no começo, quando eu falava, eu dizia sempre qualidade de vida no trabalho. Hoje eu não falo mais isso, eu falo trabalho com qualidade de vida. E essa fala é uma fala que uma amiga queridíssima trouxe para mim, Isabela Camargo, ela me provocou, ela falou, por que não falarmos de vida com qualidade no trabalho? E realmente, apesar da gente ter aí configurado 1/3 do nosso tempo dedicado ao trabalho, não é só esse tempo que a gente dedica ao trabalho, é muito mais. E o trabalho, quando ele não está sendo feito num ambiente que seja coerente, que seja saudável, que seja menos tóxico, automaticamente ele vai impactar na sua vida como um todo. Você não tem como tirar uma armadura, ir para o trabalho, coloca a armadura. Isso só existe em séries de TV. Aliás, tem uma série ótima, super indico, chamada Ruptura, da Apple TV. Não é um merchan, mas é uma série que fala justamente sobre isso. Quer dizer, você coloca um chip, você trabalha e a sua casa fica esquecida. Você chega na sua casa, o seu trabalho fica esquecido. Isso você coloca um chip, mas humanamente não é não possível. Não é possível. Então, assim, isso é uma utopia. Mas, do ponto de vista organizacional, para muitos chefes e para aqueles que se dizem líderes, mas não o são, é possível. É como se você tivesse que romper esse ciclo. Então, quando a gente fala de vida com qualidade, é uma vida em que você possa ter a oportunidade de gozar do bem-estar, de estar com a sua família, de estar com você mesmo, ser protagonista a todo momento da sua transformação pessoal e, principalmente, ter vontade de fazer aquilo que você faz. Porque quando você chega no domingo, escuta a música de um programa dominical muito conhecido e desenvolve uma ânsia. Aqui, ó, se você estiver no SBT, começar o programa Silvio Santos, que já não está mais entre nós, mas o programa Silvio Santos. Ou se você estiver ouvindo Fantástico, né? Porque são né, de uma vida inteira. Deu domingo, Deu domingo 20 horas, você fala, meu Deus, domingo. É uma questão. Então, assim, respondendo a tua pergunta, não há uma equação, não há uma resposta fechada. Mas eu posso garantir a você que vida com qualidade no trabalho é você ter vontade de voltar, é você sentir prazer em estar, é você compartilhar aquilo de maneira que você não se sinta violentado. A partir do momento que você se sente inseguro psicologicamente, violentado dos seus direitos e principalmente se sente desconfortável onde você está, você não tem uma vida com qualidade, seja no trabalho, seja fora dele. Agora, eu queria entrar num tema aí que a gente vem falando muito, que eu venho ouvindo muito desde a pandemia, que as pessoas passaram a trabalhar nas suas casas e, como você disse, né, 1/3 do nosso dia estamos no trabalho. Os outros 2/3, muito tempo dele a gente está pensando no trabalho, resolvendo alguma coisa para facilitar na hora que eu estiver no meu momento de expediente, enfim, o burnout. Ele veio com a pandemia, ele se tornou uma pandemia também, e ele atinge mais as mulheres do que os homens? O burnout, ao contrário do que muita gente pensa, também não é algo novo e vem sendo discutido de forma muito efetiva, principalmente por conta dessa última modificação que houve na legislação com relação ao Código Internacional de Doenças, recentemente, mas ele não foi incluído como uma síndrome agora. A gente já tem mais tempo, tá? Isso aí é final da década de 90. O fenômeno que existia antes e que muitas vezes se discutia se era ou não uma patologia, faz parte do universo da psicodinâmica do trabalho, é esse nome mesmo, ele é difícil, e um dos grandes nomes desse estudo chama-se Christian de Joux. E o Christian de Joux, na década de 70, ele começou a desenvolver uma série de pesquisas observando o quanto o trabalho e o quanto essa psicodinâmica ela impactava na vida das pessoas. E, a partir desse momento, ele começa também a fazer uma ligação com as patologias. Então, se você, de repente, pegar lá no seu palácio da memória, você vai resgatar uma palavra que eu vou te dizer agora. Estafa. Estafa. Exato. E o estresse, foi bom você ter falado sobre isso, que a gente trabalha com então gerenciamento de estresse, né? Exato. A estafa lá atrás, eu me lembro que às vezes a minha mãe falava assim, as pessoas estão mais estafadas, eu não entendi o que significava isso. Parecia só uma palavra bonita, sinônimo de trabalhando demais. Mas, na verdade, o estafado nada mais era do que uma pessoa que estava ali exaurido, uma pessoa que não conseguia ter a sua energia vital a todo momento retroalimentada. Então, você tinha esse cenário. De uns anos para cá, obviamente, os
códigos internacionais de doença, o Código Internacional de Doença, ele começa a fazer uma série de ligações e traz a todo momento atualizações. E na década de 90, como eu falei anteriormente, vem a questão da síndrome de burnout. Existe uma discussão muito grande, tem várias pessoas que colocam o tempo inteiro que síndrome de burnout não é doença, que síndrome de burnout, se a pessoa tiver isso, não é síndrome de burnout. Mas eu não estou aqui para discutir a síndrome de burnout. Eu estou aqui para te dizer com toda segurança que a síndrome de burnout ela existe sim. E eu já tive, inclusive, 2 vezes. A primeira crise é terrível, mas muitas vezes você não sabe o que é. A segunda é muito pior. E o efeito rebote é muito ruim. Nossa. Algumas características para a pessoa poder sair daqui com essa informação e pensar, é isso? E sempre digo, procure um especialista. A primeira delas é que o esgotamento ele é ligado ao universo profissional. Quando a gente fala do burnout, a definição que vem é essa. Muito tem se discutido do burnout materno, já tem estudos, inclusive saiu um estudo recentemente por uma grande aceleradora de empreendedoras mulheres, a Bitumami, falando sobre isso, mas quando a gente está falando aqui desse universo profissional, a gente está falando desse esgotamento derivado das atividades profissionais. E uma coisa que o burnout deixa na gente, que é uma marca também, que a gente não pode deixar de dizer aqui para você, é quando você perde a funcionalidade. E o que seria isso na prática? Por exemplo, eu sempre dirigi e, de repente, não consigo mais dirigir. Entendi. Eu entro num avião e não consigo administrar o meu estresse para ficar dentro de um avião, que pode também ser uma síndrome do pânico, etc, etc. Mas, veja, quando você se sente dentro desse processo e quando você está sofrendo com o burnout, você não tem vontade de nada. Foi assim que eu me senti. Você não tem vontade de levantar da cama, você acha num primeiro momento que pode ser uma coisa, pode ser outra, mas se a atividade profissional ela está em destaque, se ela está em destaque naquele processo, consequentemente, a possibilidade de você estar em burnout é realmente muito grande. E eu queria saber se o burnout ele está sempre ligado ao clima tóxico do trabalho, porque às vezes a gente tem momentos que a gente trabalha demais, às vezes a gente tem uma carga por algum momento, por alguma demanda, alguma coisa, né, faz com que a gente acabe tendo que trabalhar por mais tempo, por mais... Mas se o clima tá bom, a gente trabalha tão bem. E assim, no final a gente se sente cansado, caramba, cansado. Agora, o burnout ele tem a ver com aquele... Eu estou trabalhando tanto, mas aquele ambiente é tão ruim, você se sente mal, você não se sente realizado com o trabalho que você está fazendo, sabe? Certa vez me perguntaram, Daniele, se o burnout tinha uma relação direta com assédio. E eu disse que sim. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, sabe por quê? Quando você é violentado dentro da sua organização, e a gente está falando aqui de ambiente profissional, a chance que você desenvolva uma síndrome, uma delas é o burnout, e está relacionado, obviamente, à questão profissional, é muito grande. Então, a pessoa, você falou uma coisa interessante, assim, eu gosto muito do que eu faço, então eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar, sabe, me dando e etc. E aí eu ouvi uma frase também bem legal, em muitos momentos, em muitos eventos que eu já fui, que diz o seguinte, a pessoa que tem burnout geralmente é porque ama o que faz. Entendi. Então, quer dizer, você se dedica tanto, você está ali naquele se processo. Doa, se... E uma virada de chave interessante que eu observei com relação ao meu caso específico, eu fui uma psicóloga, ela reconheceu e depois eu fui fazer uma série de tratamentos, eu comecei a ter uma série de dores no corpo inteiro que eu não sabia e não conseguia identificar através de exames e depois, obviamente, ficou ligado a essa questão. E o gatilho principal foi esse processo de esgarçamento dentro do ambiente profissional, é justamente pelo fato de que quando você trabalha com a ideia de que você pode estar em burnout, a primeira coisa que eu sempre falo, você tem que procurar um especialista. Sim. Tá? Então, assim, trabalhar em ambiente tóxico é um ambiente muito propício a você desenvolver vários tipos de síndromes, de patologias e de outros tipos de transtornos, etc. E é sempre importante você se autoconhecer. O autoconhecimento é a chave para você saber se aquilo que você está fazendo porque gosta ou realmente você está fazendo porque você não gosta mais. Karen, a gente vai caminhando para o final, mas eu li no seu LinkedIn uma frase que é muito real, mas a prática, vocês também vão pensar, vão entender que está cada vez mais lenta. Precisamos falar sobre prevenção para que possamos promover ambientes mais seguros psicologicamente e, principalmente, investir em acolhimento real pautado na integridade e na transparência. Eu queria que a gente terminasse fazendo essa reflexão. Vamos lá, vamos procurar ser objetivos e sucintos, mas com robustez, como diz um amigo meu.
ambiente seguro psicologicamente é a premissa máxima para que você tenha, você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, tenha condições de continuar onde você está. Ou seja, o que significa uma segurança psicológica? É você estar desconfortável e ter com quem conversar, ter com quem falar, ter uma rede de apoio dentro da sua estrutura organizacional. Seja para as coisas mudarem, seja para você poder promover um novo movimento daquilo ali, seja inclusive para você se salvar daquela violência organizacional. Quando eu falo sobre a questão da integridade e da transparência, e são dois elementos que para mim caminham muito juntos, você não vai para o seu trabalho para sofrer, mas as pessoas estão sofrendo. A gente tem um índice muito alto de pessoas que estão se afastando do trabalho. Nós temos um índice muito alto de pessoas que não estão seguindo com as suas carreiras, ou seja, um número alto de turnover. E nós temos um número muito alto de pessoas que continuam trabalhando adoentadas. São duas palavras que a gente fala muito, o absenteísmo e o presenteísmo. Mas, para isso, a gente precisaria de uma nova entrevista. Sem dúvida nenhuma, segurança psicológica e promoção de ambientes mais íntegros e transparentes é você ter relações onde as pessoas sejam respeitadas, onde as pessoas sejam reconhecidas e, principalmente, que elas cumpram as suas atividades de acordo com aquilo para o qual elas foram contratadas, dentro de um ambiente onde elas queiram ficar. Quando você não quer ficar onde você trabalha, é o pior dos mundos. Quando você tem um plano B para poder sair dali, ainda é possível você administrar. E quando você não tem? Então, o mínimo que os empregadores, que as pessoas que trabalham na administração pública, independente se estamos falando da iniciativa privada ou da administração pública, é promover segurança psicológica, ambientes mais saudáveis, mais felizes até, porque você ser feliz no trabalho é possível dentro de uma lógica, não é ficar rindo o tempo inteiro, mas você conseguir administrar boas práticas e práticas que sejam transparentes, onde você consiga ter a segurança necessária para continuar ali naquele lugar. Realmente, Karen, a gente vai precisar de outro entrevistas, mas a gente faz podcast, a gente grava outros episódios, não vão faltar oportunidade. Agora, eu falei no início que você é de Guarapari para o mundo, você falou, não, eu sou carioca, mas sua mãe tá em Guarapari. Não, eu não sou nem carioca e nem de Guarapari. Eu sou paulista, fui criada em Guarapari, minha mãe mora em Guarapari. Guarapari é uma terra que eu amo, Espírito Santo é uma terra que eu sou muito grata. Como você mesmo disse, desenvolvi parte da minha carreira profissional aqui, tanto acadêmica quanto na gestão pública e na iniciativa privada. Mas hoje eu moro no Rio de Janeiro, os cariocas me acolheram lá, mas o meu quintal é o mundo, então eu estou sempre por aqui. E pode contar comigo, a gente vai conversar bastante, pelo que eu estou sabendo, inclusive. Vou falar que quem ainda não ouviu, nós estamos com Karen todas as terças-feiras, né? Terças-feiras. Na Rádio Web ES Hoje. Você ainda não baixou, entra no nosso site eshoje.com.br ou vai direto, radio.eshoje.com.br. Terça-feira tem quadro com a Karen Uchoa falando sobre bons ambientes de trabalho. A nossa programação é de 9 às 19, todos os dias, Rádio Web ES Hoje. E, Karen, muito obrigada. Com certeza nós vamos encontrar várias vezes, porque esse assunto é extenso e ele precisa ser sempre debatido. E obrigada a você também que ficou com a gente. Gostou do tema dessa nossa conversa, dessa entrevista da semana? Então, curte, compartilha e se inscreve no canal de ES Hoje. Eu te encontro terça-feira que vem. Até lá.